Que o dia e a semana de todos que nos ouvem sejam repletos de bênçãos divinas. Sabe, tem momentos na história e na vida cotidiana também, em que a estrutura da sociedade simplesmente parece apodrecer de dentro para fora. Isso é bem real. Quando a lei, que deveria ser aquele escudo absoluto dos inocentes, acaba virando a espada preferida dos tiranos, e quando a injustiça está tão escancarada, assim, tão enraizada no sistema, o silêncio contemplativo não traz paz nenhuma, né? Pelo contrário. O silêncio soa quase como cumplicidade, sabe? Exatamente. Então a nossa análise profunda de hoje tem uma missão muito clara. Nós vamos desvendar como um texto milenar enfrenta essa dor aguda. Vamos mergulhar no Salmo 94 para entender como o ser humano lida com a injustiça sistêmica. E com aquele desespero de ver o mal vencer repetidas vezes, né? É um objetivo fundamental para o nosso mergulho de hoje, especialmente considerando as fontes que nós trouxemos para a mesa. Que são materiais fantásticos, aliás. Sim, com certeza. Para ancorar toda essa discussão, nós estamos cruzando as notas riquíssimas e os contextos históricos da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, ANA, com a análise bem rigorosa feita pelo estudioso Alan P. Ross no comentário bíblico dele sobre esse salmo. Maravilha. Então, por onde a gente começa a desatar esse nó? Bom, o primeiro ponto que a gente precisa estabelecer é a própria natureza literária desse texto. O Salmo 94 não é tipo um poema pacato para se ler num fim de tarde tranquilo. Definitivamente não é. A erudição classifica esse texto como um lamento da comunidade. E olha, isso muda completamente a forma como a gente deve interpretar as palavras ali. Tá, vamos destrinchar esse conceito de lamento da comunidade, porque acho que isso é a chave de leitura. Qual é a diferença prática entre, sei lá, um indivíduo lamentando as próprias dores e uma comunidade inteira levantando essa voz? É uma diferença enorme, na verdade. Importa muito porque revela o nível do trauma que está acontecendo. No mundo antigo, um lamento individual geralmente lidava com doenças pessoais, inimigos locais, crises familiares. Coisas da rotina da pessoa. Isso, mas um lamento da comunidade era uma ferramenta litúrgica mesmo. Era uma poesia estruturada para processar uma catástrofe social, ou política, ou nacional. Caramba, então o negócio era muito mais embaixo. Muito mais. Era o recurso usado quando a própria nação ou a identidade do povo estava sob uma ameaça grave. O comentário do Ross destaca que esse salmo específico foi composto para aqueles períodos bem sombrios. Aqueles momentos em que os perversos não apenas prosperam silenciosamente, mas eles meio que exultam, né? Eles celebram a própria maldade em praça pública. Exato. O texto descreve um cenário de opressão onde quem detém o poder age sem o menor temor a Deus. Eles não têm nenhuma preocupação com as consequências morais ou sociais dos atos deles. É um colapso completo da ética. E a gravidade dessa situação fica muito clara logo nas primeiras linhas. É aí que o texto dá um verdadeiro choque de realidade em quem está lendo. A poesia rompe qualquer expectativa de serenidade com um grito bem visceral. Um grito até assustador para algumas pessoas, eu diria. Sim, porque o salmista abre o poema clamando algo como: Ó Senhor, Deus das vinganças, resplandeça. É um apelo super direto, sem meias palavras, à vingança. O que gera muita discussão. Pois é. Eu preciso levantar um ponto de reflexão aqui. Porque para a cultura moderna, essa linguagem causa um certo desconforto. Quando a palavra vingança surge, a associação imediata é com aquelas narrativas sombrias, tipo filmes de ação de Hollywood. Sim, cheios de rancor e violência descontrolada. Exatamente. Então, pedir vingança desse jeito tão explícito não soa um pouco sombrio demais para um texto sagrado? Olha, essa confusão é super compreensível. Mas a resposta curta é não. O que complica o nosso entendimento moderno é justamente o fato da gente projetar os nossos defeitos na linguagem do Antigo Oriente. Entendi. Porque a nossa concepção humana de vingança é realmente sombria, é movida a ódio. Exatamente. E as nossas fontes sublinham essa diferença de uma forma brilhante. Se a gente cruzar o Salmo 94 com passagens como Deuteronômio 32 e Romanos 12, a coisa muda de figura.
fica evidente que a busca pela vingança pessoal é estritamente, categoricamente proibida. Proibida justamente porque o ser humano é incapaz de executá-la com justiça, né? Perfeito. O problema da vingança humana é o mecanismo dela. Ela é movida pelo ego ferido, por uma raiva cega, sabe? E invariavelmente ela passa do ponto. Sim, acaba criando aquele ciclo interminável de retaliação. A pessoa tenta fazer justiça e vira um monstro no processo. É bem por aí. As notas da Bíblia de Estudo apontam que a natureza humana opera com 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, nós somos tolerantes com os nossos próprios erros, mas implacáveis com os erros dos outros. A nossa justiça é fundamentalmente manchada por vieses. A gente não é confiável para isso. Bem pouco. Então, quando o salmista invoca o Deus das vinganças, ele não está pedindo uma retaliação mesquinha ou descontrolada. A vingança divina aqui, nesse contexto teológico, é sinônimo de pura justiça restaurativa. Ah, então é o clamor para que o alinhamento moral do universo seja restabelecido. Exato. O autor está implorando para que o Supremo Juiz intervenha e coloque as coisas no devido lugar, simplesmente porque as instituições humanas falharam miseravelmente. Nossa, e o tamanho dessa falha institucional fica muito evidente quando a gente olha para quem são as vítimas. Porque o texto não está descrevendo um conflito por terras entre 2 fazendeiros ricos, sabe? Ou uma disputa política entre iguais. Não, de jeito nenhum. O alvo da maldade é meticulosamente detalhado ali. Sim, o salmista denuncia que esses opressores esmagam o povo. Ele diz que eles assassinam as viúvas, os estrangeiros e os órfãos. E essa tríade, viúvas, estrangeiros e órfãos, carrega um peso sociológico imenso. No Antigo Oriente Próximo, a estrutura social dependia quase que totalmente de vínculos patriarcais e de clãs. Ou seja, você precisava de uma rede de apoio para ter qualquer relevância jurídica. Exato. A proteção legal, o acesso à terra, a capacidade de defesa nos tribunais que aconteciam nos portões das cidades, tudo isso dependia de ter um homem adulto como representante familiar. E uma viúva, obviamente, tinha perdido esse representante. Sim. Um órfão não tinha sequer chegado à idade de se defender, e um estrangeiro estava fora da sua rede de proteção tribal. Então eles eram, de longe, os membros mais fragilizados da sociedade. Destruir pessoas nessas condições não é só um crime. É o ápice da covardia, né? É bater em quem, por definição estrutural, não tem como revidar. É revoltante. E o que torna o cenário do Salmo ainda mais agonizante é a atitude psicológica dos opressores. Porque eles não sentem culpa nenhuma. Muito pelo contrário, eles zombam da situação. Eles praticam a iniquidade e ainda formulam a justificativa teológica para a própria crueldade. Eles dizem algo tipo, o Senhor não está vendo, o Deus de Jacó não faz caso disso. É uma demonstração de autonomia absoluta. E super desdenhosa, né? Eles acreditam piamente que estão operando em um ponto cego do universo. Eles acham que o poder deles criou tipo um escudo impermeável à moralidade. E é bem essa arrogância inabalável que nos leva àquele grito doloroso no versículo 3 do poema. O famoso até quando, Senhor? Esse mesmo. O texto diz, até quando, Senhor, os ímpios? Até quando os ímpios exultarão? A repetição desse até quando transmite uma exaustão quase física. É uma angústia profunda de observar a alegria ininterrupta daqueles que causam dor. E isso levanta um problema teológico gravíssimo, né? Sem dúvida. Porque se existe um Criador soberano reinando, como a realidade pode estar tão de cabeça para baixo desse jeito? Essa é a ferida aberta da comunidade. O até quando é a linguagem formal da crise de fé. O comentário do Alan P. Ross analisa essa tensão magistralmente. Ele nota que a alegria contínua dos ímpios parece totalmente fora de lugar para quem acredita numa governança divina justa. A dissonância cognitiva é brutal. Porque se Deus é o rei, como que o mal detém tanto poder prático nas mãos? Pois é. E é exatamente nesse vácuo aparente de ação que os opressores constroem a filosofia deles. Eles concluem de uma forma incrivelmente cínica que se eles conseguem esmagar os vulneráveis sem serem punidos na hora, então Deus não existe, ou não vê, ou é impotente.
Eles pegam o silêncio temporário do cosmos e simplesmente interpretam como um endosso à maldade deles. Mas a resposta do salmista a essa conclusão cínica é fascinante. Em vez de continuar só no lamento passivo, o tom muda drasticamente a partir do versículo 8. Ele abandona a tristeza e parte para a lógica. E uma lógica tão afiada que chega a beirar o sarcasmo. Ele se dirige diretamente a esses poderosos que afirmam que Deus não vê e usa adjetivos bem duros. Ele chama eles de estúpidos e tolos, perguntando quando vão se tornar sábios. E logo na sequência lança um argumento filosófico irrefutável sobre a própria natureza da criação. O argumento da criação, do jeito que é estruturado aqui, é de uma simplicidade que desconcerta. É a argumentação de causa e efeito aplicada à teologia. O texto diz: aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Olha, trazendo esse raciocínio para a nossa realidade tecnológica de hoje, é o cúmulo da insensatez. É uma ótima forma de visualizar a cena. É tipo um ladrão que invade uma empresa de segurança e acha que pode se esconder do próprio inventor da câmera que está ali no teto. Ou imagina um hacker achando que pode esconder um código do cara que criou a linguagem de programação. Como essas pessoas que detêm tanto poder ignoram verdades tão fundamentais? O que a análise do Rosa evidencia e que o texto bíblico sublinha nas entrelinhas é o espanto do salmista diante dessa cegueira voluntária. O autor fica perplexo com a incapacidade dos ímpios de adquirirem uma sabedoria básica. Uma sabedoria sobre o próprio Deus. Sim. A lógica de que o criador dos sentidos humanos obviamente possui uma percepção absoluta deveria ser um freio moral natural. Só que o poder tem uma característica profundamente inebriante, sabe? O poder cega as pessoas. Exatamente. Quando alguém detém a capacidade de ditar as regras na Terra, esse poder cria uma ilusão psicológica de autonomia absoluta. A pessoa passa a acreditar que não existe nenhuma jurisdição superior à própria vontade dela. É como se o opressor ficasse tão focado no tamanho do próprio império que a mente simplesmente apagasse a possibilidade de existir um tribunal acima do dele. Mais do que isso, a mente se fecha na própria futilidade. O versículo 11 arremata essa desconstrução lógica de uma maneira muito avassaladora. O texto diz que o Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Ou seja, inúteis. Fúteis. Isso, o ponto aqui não é apenas que uma divindade externa está observando os atos de injustiça. O conceito é muito mais íntimo e aterrador para o opressor. Deus está lendo a estrutura mental dele, as motivações secretas, as reuniões a portas fechadas onde a corrupção é arquitetada. Nossa. E o veredicto cósmico é que toda essa trama, apesar de parecer grandiosa aqui na Terra, é fundamentalmente vazia, um sopro de vento. O arrogante acha que é o arquiteto da história, mas o Criador sabe que ele é apenas poeira formulando planos inúteis. Essa percepção da futilidade do mal é o que constrói a ponte perfeita para o que as nossas fontes abordam na sequência, focando ali nos versículos 12 a 23, porque, até agora, a gente estabeleceu a resposta lógica para o opressor. A gente disse, você é tolo se acha que não está sendo vigiado. Mas aí que tá, saber que o opressor é tolo não acaba com a dor imediata da vítima, né? Exatamente. A grande questão prática continua de pé. A justiça cósmica final pode até estar garantida, mas o que sustenta as pessoas no dia a dia enquanto essa justiça não é executada? Afinal, o texto deixa muito claro que não é um criminoso qualquer agindo nas sombras. É algo sistêmico. Muito sistêmico. O poema fala de um trono da perversidade que forja o mal, tendo uma lei por pretexto. E essa frase abriga uma das denúncias políticas e sociais mais devastadoras de toda a literatura antiga. O conceito desse trono da perversidade operando através de um pretexto legal expõe toda a anatomia da institucionalização da injustiça institucionalizada. É a injustiça legalizada. A injustiça não está quebrando a lei, ela é a própria lei. O sistema que deveria proteger os inocentes foi capturado para servir à máquina de moer pessoas. É a perversidade com carimbo de cartório. Pois é. E quando o mal veste a toga do juiz ou pega a caneta do legislador, a sensação de desamparo é absoluta, porque não há quem recorrer aqui na Terra.
É o ápice da desolação psicológica para uma comunidade. É terrível. E aí eu te pergunto, como alguém consegue encontrar alguma alegria na alma e se sentir seguro se o sistema inteiro ao redor continua operando contra os justos? Então, no meio desse cenário aterrador, o salmista introduz a ideia de consolação. O versículo 19 diz: multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Mas isso exige cuidado interpretativo. Sim, porque essa alegria não tem nada a ver com positividade tóxica, né? Nem com uma alienação da realidade. Com certeza não. A consolação não brota da ausência de dor, porque a opressão ainda está acontecendo lá fora. As fontes apontam que a consolação surge de uma reorientação profunda da esperança. O texto fala sobre o fiel ser disciplinado e ensinado pela lei divina durante o processo. Ah, então essa instrução através da disciplina significa que há uma resiliência sendo forjada no calor da aflição. A pessoa aprende a ancorar a sanidade dela em algo fora do sistema corrompido. Exatamente. A sanidade é preservada quando se reconhece a verdadeira natureza de Deus em contraste com a instabilidade do mundo humano. O salmista usa metáforas de rocha sólida, chamando Deus de alto refúgio e rochedo. Faz todo sentido. Pensa na mecânica de um sistema corrompido. Quando o trono da perversidade subverte as leis, as instituições governamentais viram areia movediça. Não tem segurança nenhuma nelas. Nenhuma. Se o indivíduo colocar a esperança final dele na política humana, ele vai ser devorado pelo desespero. Mas o Senhor é o verdadeiro rochedo. A consolação é a certeza inegociável de que o Criador não abandonará o seu povo ou a sua herança. A segurança profunda vem de saber que, não importa quantas leis injustas sejam aprovadas, esses governantes corruptos não têm qualquer comunhão com a moralidade do universo. A assinatura de um tirano num papel legalizado não tem validade alguma na Suprema Corte do Criador. Nenhuma validade. O sistema terrestre pode estar aparelhado com juízes comprados, mas o juiz da terra não faz parte desse esquema. O texto assegura que a maldade maquinada retornará com precisão cirúrgica sobre a cabeça dos próprios malfeitores. Essa promessa de retribuição que serve de âncora para a mente, né? A segurança do oprimido é aceitar que a história humana não termina na canetada de um burocrata corrompido. Ela termina na sentença do Criador dos ouvidos e dos olhos. O mal definitivamente não tem a última palavra. E essa perspectiva altera completamente a forma como a gente enxerga o nosso próprio tempo. É por isso que essa análise é tão urgente para quem nos acompanha hoje. Demais. Basta a gente abrir qualquer portal de notícias para sermos inundados com essa mesma sensação de impotência do Salmo 94. A gente convive com a corrupção institucionalizada, com grupos que usam brechas legais para explorar a sociedade. E o peso disso costuma gerar um subproduto terrível na mente coletiva, que é o cinismo. Exato. A tendência natural ao vermos a justiça falhar repetidas vezes é abraçar a exaustão e concluir que nada mais importa, que o poder sempre vai esmagar a moralidade. Mas a investigação de hoje funciona como um antídoto rigoroso contra essa rendição. O cinismo é a morte da empatia e da ação. É aceitar a narrativa do opressor no nosso íntimo. E o apelo desse salmo é uma recusa veemente a essa narrativa. Ele valida a dor, mas se recusa a dar a vitória filosófica para o mal. Isso traz implicações monumentais para a rotina, né? Porque se a gente compreende que a justiça perfeita, aquela restauração cósmica sem vieses, é uma atribuição exclusiva da soberania divina, isso nos liberta de um fardo gigante. O fardo que a mente humana não foi projetada para carregar. O fardo de tentar ser o juiz, o júri e o executor de tudo que está errado no mundo. Precisamente. Imagina o desgaste moral de tentar equilibrar as balanças do mundo usando a força das próprias mãos. É um caminho que rapidamente transforma as vítimas em novos opressores. Ao entregarmos a garantia da retribuição ao juiz infalível, nossas mãos perdem a obrigação de empunhar a espada. E aqui fica o pensamento mais provocativo para a nossa audiência. Sim. Livres da necessidade de destruir quem nos feriu, a gente deixa a retribuição nas mãos do juiz perfeito.
E assim as nossas mãos ficam inteiramente livres para a misericórdia, livres para acolher o estrangeiro vulnerável, proteger a viúva desamparada, abraçar o órfão. Reconstruir as comunidades que a perversidade tentou aniquilar. A certeza da justiça divina é o que nos permite escolher o amor e o cuidado no meio do caos. Isso é muito poderoso. Bom, nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe todos os ouvintes.